sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E conforme nós prometemos, no encerramento do estudo das obras de André Luiz, o único livro que faltou ser estudado foi a obra Desobsessão. Esse livro, que é do André, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e que foi editado pela Federação Espírita Brasileira em 1964. E, na verdade, essa obra ela tem uma importância capital porque ela marcou um novo momento no trabalho do atendimento espiritual, as chamadas correntes, né? O trabalho que até um tempo era um trabalho público, era um trabalho feito em reuniões públicas, né? E que servia de espetáculo. Então, André Luiz ele dá o caráter privativo a essa tarefa que nossas casas mantêm até hoje, e o trato de um trabalho em equipe, dizendo o que cada companheiro da equipe, qual é o papel de cada companheiro da equipe. Então, como nós poderíamos falar, um manual, né, para esse trabalho tão importante que é o atendimento espiritual. E aí, ele vem, e a gente está no prefácio de Emmanuel, e como ele fala, que ele intitulou um livro diferente, e ele analisa a fala de Jesus anotada em Lucas, capítulo 8, versículo 30, que é assim: e perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E aí nós lemos até o parágrafo anterior, que a gente vai dar uma lidinha, né? E a gente vai continuar o nosso comentário. No episódio, observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça ao fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. E continua o nosso André Luiz dizendo, seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processo de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Então, pode ser uma influenciação simples, né? Uma influenciação simples, em que, sabe aquele pensamento esquisito que vem à nossa cabeça? Quando eu falo esquisito, estranho, é algo que não faz parte da nossa rotina de pensar. Porque todos nós nos caracterizamos por pensamentos rotineiros, né? Por ideias que estão ligadas ao nosso modo de viver, à nossa própria maneira de ver a vida, né? Então a gente tem mais ou menos uma rotina mental, mas muitas vezes vem um pensamento que foge daquela rotina e nos causa um estranhamento. E ele diz, né, tanto nesse caso da mera influenciação ou nas ocorrências de possessão profunda, e aí no caso da possessão profunda é aquele pensamento insistente, né? É aquela monoideia, é aquele pensamento que é tão forte que ele vai tomando corpo e vai tomando conta da nossa atividade, né? Impede-nos até uma mobilidade mental, um trânsito por outras ideias. Então ele fala, tanto na mera influenciação quanto nessa possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processo de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Porque às vezes é um pensamento
simples e estranho. Mas observa só, mas se é tão simples, se livra logo. Mas já observaram, meus irmãos, que a gente às vezes volta assim, engraçado, por que eu pensei isso? Já voltamos para aquele pensamento. Interessante, não acredito que estava parada e veio esse pensamento, então ele vem, vez ou outra, até porque foi inusitado, até porque causou um estranhamento, e a gente vai num ponto a outro, né, sem ter uma noção assim perfeita do porquê. Essa indagação é uma forma de hipnose. Esse ir e voltar é um processo hipnótico, né? E aí ele diz, e é gradativo que a gente vai livrar. Por quê? Porque há de haver uma substituição. E a substituição de qualquer elemento na nossa vida, ela está relacionada a uma troca de valores, né? A uma mexida na nossa esfera de valores. E isso não é algo muito fácil. E ele continua dizendo, daí ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados prisioneiros da insatisfação ou da angústia, por intermédio das equipes de companheiros consagrados ao serviço dessa ordem, que, aliás, demandam paciência e compreensão análogas às que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental. Então, ele vai dizendo que isso é tão comum, faz tanto parte da nossa vida, né, desse nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é necessário se formar essa assistência sistemática a esses desencarnados. E eu acho muito interessante que ele vem trazendo assim, características que levam alguém a obsidiar o outro. Insatisfação e angústia. Insatisfeito com o quê? Com algo da sua vida ou com algo da vida do outro que o incomode. Essa insatisfação pessoal leva a um movimento obsessivo. E a angústia também, meus queridos. Essa grande tristeza, essa grande perda do sentido existencial, né? Esse grande vazio. Tudo isso pode me levar a me aproximar de alguém, e esse alguém, na verdade, também pode estar insatisfeito. Esse alguém também pode estar angustiado, e isso vai estabelecendo uma corrente magnética, criando laços de afinidade e de sintonia, que vai fazer, esses laços vão fazer com que haja uma permanência mais ou menos longa. E essa permanência mais ou menos longa vai exigir paciência e compreensão, análogas aos que caracterizam os enfermeiros dedicados aos socorros aos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental. Foi interessante o programa gravado, que ontem nós vimos um grande trecho, né, do filme sobre a doutora Anísia da Silveira. E a gente vê, né, ela assim, uma pioneira nesse trabalho do trato da doença mental, né, da questão através da arte, né, e da próprio processo da terapia. E aí a gente via assim, a solidão que ela teve. Foram poucos os próprios companheiros da enfermagem que abraçavam aquela ideia, porque, na verdade, o tratamento convencional, né, era aquela segregação total, era o trabalho através de choques, né, através de psicotrópicos, tudo isso, né, e ela começa a trabalhar uma liberdade, ter um outro olhar por aquele espírito que está passando por essa dificuldade. Só que essa ideia, ela não é abraçada por todo mundo. Ela é bem limitada, né? Então, vai exigir da criatura paciência e compreensão. Paciência por quê? Porque demora. E compreensão,
porque nem sempre o resultado vai ser aquele esperado. Muitas vezes, a criatura está liberada para ir para casa e ela seria considerada mais ou menos curada. Só que a cura e vamos dizer assim, a liberação daquela medicação ou daquela internação não vai fazer dela, logo, aquela pessoa comum dentro do lar, dentro de casa, não. Ela trará determinados tiques, né? Ela terá determinadas dificuldades na expressão do seu pensamento, na sua fala, determinados hábitos adquirido pela própria segregação, ela vai demorar um tantinho a se liberar. Então não é um movimento tão fácil assim. E aí vai exigir, né, a paciência e a compreensão do estado. Afinal de contas, aquele companheiro é um paciente psiquiátrico que durante muito tempo passou por determinados processos, né? E até tem uma expressão usada, né? Até que haja o desmame, não só das substâncias químicas, mas de todo aquele processo comportamental, demora um tanto. É esta comparação que André Luiz faz aqui na obra com a questão da obsessão. É esse movimento de André Luiz, não, desculpe, Emmanuel. O prefácio é de Emmanuel, gente. É que a gente tá, a obra é de André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel, quando ele fala um livro diferente, né? É esse componente da boa vontade, né? Da visão. Por isso ele fala que tem que ter, o amor conjugado ao conhecimento e o raciocínio associado à fé. Porque senão a gente vai caminhando de frustração em frustração, sem entender a grandeza, né, desse processo. A gente não vai entender essa grandeza, né? Então, somos enfermeiros. E aí vai continuar Emmanuel a nos explicar, porque a gente precisa muito saber disso, gente. Quantas vezes, e aí eu posso falar assim, pela própria vivência no Leon Denis, que tem determinadas casas que procuram saber como é que vão realizar essa tarefa. Veem a necessidade, veem a importância, e até sabem da responsabilidade e procuram aprender esse como fazer, né? Qual é o comportamento, quais são os pré-requisitos para a gente realizar essa tarefa, que na verdade é a última tarefa mediúnica dentro da casa espírita. É a última, né? Porque vai exigir uma maturidade, uma estrutura muito grande, uma estrutura espiritual muito consolidada. E assim, meus amigos, estamos no Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos no prefácio de Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, que ele intitulou Um Livro Diferente. E ele analisa a passagem de Lucas, do capítulo 8, versículo 30, assim anotada. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E vamos continuar com a fala de Emmanuel no prefácio. Sentindo de perto semelhante necessidade, o nosso amigo André Luiz organizou esse livro diferente de quanto ele constitui a coleção de estudioso dos temas da alma, no intuito de arregimentar novos grupos de seareiros do bem que se propõem reajustar os que se veem arredados da realidade fora do campo físico. E aqui ele fala é o seareiro do bem que se propõe reajustar. Não é catequese, não é isso. Não é exorcismo, é reajuste. E aí vamos pensar, Emmanuel é muito cuidadoso com o vocabulário, né? O que é reajustar? Reajustar não é tornar a questão diferente, é temperar. A gente usa até em culinária isso, né? Eu vou reajustar o sal. O que é isso? O prato vai mudar? Não vai mudar. A natureza do prato é aquela. Eu vou colocar o tempero
o tempero para que fique mais saboroso. Tem lá uma roupa, um terno, um vestido. E aí o alfaiate, a costureira vão reajustar. O que é isso? É fazer uma roupa diferente? Não. É tirar, né? É entrar com uma pence, é fazer um ajuste para que vista perfeitamente. Então, reajustar é isso, não é mudar a natureza do outro, mas sim fornecer algum elemento, ter alguma ação para que o outro fique bem, para que a função do outro seja exercida com sobriedade dentro da sua natureza. E continua Emmanuel, nada mais oportuno e mais justo, de vez que, se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola, e a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos, que usam a palavra equilibrante dos gabinetes de análise psicológica, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor, para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo, em sua feição clara e simples. Então, ele vai dizendo, né, ele usa uma palavra chamada fraternidade. E durante todo o tempo em que ele analisa o fato de Jesus, ele fala do cuidado de Jesus, tanto com o médium, tanto com a pessoa, né, que está ali no trabalho, né, que está ali no entendimento, que está ali no atendimento. Então é um trabalho cuidadoso, né, porque a gente vai tratar, eu gostei muito, da insatisfação e da angústia do outro. E qualquer um de nós que possa fazer uma viagem, né, em si mesmo, ou às vezes não precisa nem ser a viagem, que pode ser o que está acontecendo no momento com alguns de nós, a gente vai ver que o sentimento da insatisfação e da angústia são extremamente dolorosos para a alma, né? E ele vem dizendo, então a recuperação, o templo espírita, né, atualmente dedicado à recuperação do cristianismo, sua feição clara e simples. Então a gente nunca pode esquecer, na casa espírita, por mais intelectualizado que sejamos, por mais que olhemos a questão mediúnica, né, e o aspecto científico da doutrina, a gente não tem dúvida sobre isso, mas a gente não pode pensar apenas na questão técnica, da técnica da mediunidade. A gente pode pensar assim, estamos revivendo Jesus. Estamos revivendo os tempos apostólicos, na sua feição clara e simples, com muita clareza, com muita simplicidade, com muita unção, né? Com muita humildade. É esta a proposta para nós. E continua Emmanuel nos dizer, salientando, pois, neste volume, precioso esforço de síntese no alívio aos obsessos, através dos colaboradores de todas as condições, rogamos ao Senhor, nos sustente a todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, na obra a realizar, porquanto, obsidiados e obsessores, consciente ou inconscientemente, arrojados à desorientação, no mundo ou além do mundo, são irmãos que nos pedem arrimo, companheiros que nos integram à família terrestre. E o amparo à família não é ministério que devamos relegar para a esfera dos anjos, e sim obrigação intransferível que nos compete abraçar por serviço nosso. E aqui é muito lindo quando ele vem nos lembrando, tarefeiros encarnados e desencarnados. Muitas vezes, na questão desse trabalho de atendimento, a gente fica muito preocupado com essa qualificação do tarefeiro encarnado.
e existem até determinados setores, né, que acham que o trabalho tem que ser afeto a psicólogos, a profissionais da área mental, tudo isso, que vão entender mais, vão fazer melhor. Sem questionar esse valor, a gente não pode esquecer, gente, da presença dos tarefeiros desencarnados, desses companheiros, né, que, como desencarnados, têm a competência no tratamento da área da saúde mental, que em questões inabordáveis pela nossa ciência ainda terrena, bem superiores. Olha só, Jesus, ele trata da questão da saúde mental muito antes de pensar em psicologia, psicanálise, psiquiatria, muito antes da medicina pensar nessa questão, Jesus já tratava. Então vamos pensar que a delicadeza desse trabalho, que revive o cristianismo, que tem Jesus como grande patrono, com toda certeza, esses tarefeiros desencarnados, né, principalmente os que estão na direção, a gente pode entender que aqueles que são os trabalhadores, eles podem estar no nível parecido com o nosso, trabalhadores de boa vontade, mas os que estão na direção são espíritos altamente capacitados em amor, em entendimento e conhecimento para o atendimento àqueles casos que chegarão para serem socorridos. Então, a gente pense nisso, né? Nesse trabalho em equipe também. Não só a equipe material, mas a equipe material junto à equipe espiritual. E aí ele vai falando que obsidiados e obsessores, né, são irmãos que nos pedem arrimo. E aí ele aproveita essa questão de pedir arrimo, né, irmãos, ele fala que é a família terrestre. Olha só. Então, são filhos de Deus, são nossos irmãos, fazem parte da família terrestre, e aí ele fala, eu achei lindo esse pedaço, meus irmãos. E o amparo à família não é ministério que devemos relegar para a esfera dos anjos, e sim obrigação intransferível que nos compete em abraçar por serviço nosso. E quando a gente pensa na família, né, a gente pensa naqueles que precisam do nosso socorro, tanto os idosos quanto os novinhos, o bebezinho, a gente não vai pedir um anjo, espírito amigo, vem aqui, né, para trocar a fralda desse bebezinho, ou desse idoso que está necessitando. O que a gente faz? Mãos à obra. Vamos ver, né, vamos fazer, vamos providenciar o conforto, né? Não dá para relegar a esfera dos anjos. E também não dá, mas aí eu não consigo fazer, tudo bem, mas aí se eu vou contratar alguém para o serviço, é competência minha. Eu não vou dizer, doutor Bezerra, contrate alguém aqui para cuidar do meu parente. Não é assim, né? São responsabilidades que nós temos. Por quê? Não é que vivamos em solidão, não. É para que a gente aprenda. É para que a gente desenvolva o sentimento de amor. É para que a gente se movimente nessa área mais elevada, que é a área da prece, do cuidado, da alegria em ver o equilíbrio e a restauração do outro. Então é a nossa obrigação. E aí ele vem dizendo, né, que a gente às vezes fala assim, mas eu vou para esse trabalho, eu faço a caridade à beça. E eu lembro, eu já falei aqui, muito do nosso irmão Altivo, fundador lá do Leon Denis, em que ele falava assim, olha, vai trabalhando, quando a pessoa fala, eu quero fazer a caridade, você fala, vai trabalhando, caridade, você pensa daqui a pouquinho. E aqui Emmanuel fala que é obrigação intransferível que nos compete abraçar por serviço nosso. Essa página de Emmanuel foi recebida em Uberaba no dia 2 de janeiro de 1964, através do médium Francisco Cândido Xavier. Aproveitemos esse ensejo, né, e indiquemos a companheiros outros, né, que estão interessados na tarefa, que a gente possa estudar junto esse livro que vai ser muito bom para nós. E não nos esqueçamos, hein? Dia 4 de junho, na Fraice, Higienópolis, às 16 horas, o 5º evento, a música espírita, está no ar.
que a gente possa se encontrar, meus amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.